A paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 5, que fala que ali o rei Salomão, ele amava muito ao Senhor, ele andava nos caminhos do Senhor, andava ali de acordo com o que seu pai, o ensinou, e a palavra de Deus diz que ele vai ali até o monte para sacrificar ao Senhor, para queimar incensos. E no verso 5 diz que ali o Senhor apareceu para Salomão de noite em sonho. Olha só, já começa por aí. Deus, quando Ele quer falar conosco, você sabia que muitas pessoas escutam a Deus como alguém conversando com ela? Outras pessoas, o Senhor fala através de uma mensagem, através de um pastor profetizando, através de um irmão sendo usado por Deus. Só que tem pessoas que Deus usa em sonhos. Tem pessoas que Deus fala com ela em sonhos. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa dessa que você diga assim: mas eu acho que Deus não fala comigo, eu não escuto a voz do Senhor. E Deus fala: eu falo. Eu estou falando com você através dos seus sonhos, só que você não está tendo a interpretação, digamos assim, né? Então, Deus, Ele fala o tempo inteiro. Nós é que temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor. E a palavra diz ali que Deus, aparece Deus, o próprio Deus, não foi anjo, né? Porque muitas das vezes nós lemos na Bíblia que Deus usa anjos, né? Deus envia anjos ali. E a palavra diz que não foi anjos, foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que ali apareceu para Salomão e falou assim para Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. Aí Salomão pensou, e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair e nem sei como entrar. Sabe o que ele estava querendo dizer ali para Deus? É como um filho que deposita toda a confiança dele num pai. Você está entendendo que não foi uma simples oração. Foi, na verdade, uma entrega ao Senhor. Por isso que Deus, Ele respondeu com tanta rapidez. Por quê? Porque não é somente o pedir, mas é o entregar. É como você acreditar tanto em alguém que você entrega a sua vida para essa pessoa, que você entrega a sua fidelidade. É como você confiar no médico, que você entrega a sua saúde. Isso é de verdade entregar. Por isso que a palavra diz que ali Salomão, ele estava sendo totalmente, acima de tudo, verdadeiro, ele estava sendo humilde. Por quê? Porque vamos lá, vamos falar como se fosse nos dias atuais. Como um jovem, porque ele era um jovem, Ele era um menino que estava saindo da sua adolescência, digamos assim, e indo para a sua fase adulta, Já tinha ali passado dos seus 18 anos, mas era muito jovem. Tinha apenas, Então, ele tinha apenas 18 anos. Então, o que para ele era? Ele viu o pai, sendo um rei, como a palavra diz, que foi um rei muito bom, que foi um rei correto, que andava nos caminhos do Senhor, ainda que tinha pecados, porque todos nós pecamos,
O único quem não pecou, nunca pecou, foi Jesus, né? Nós somos falhos. Então, a palavra diz que o rei Davi foi um rei muito bom. Então, o que ele pensou? Eu tenho que me apegar, porque ele desde pequeno, a palavra do Senhor diz que ali Deus fala isso para Davi. Olha, se você colocar o seu filho nos caminhos certos, né, as coisas vão darem certo. Então, ele já desde criança, ele já aprendia muito de Deus. Então, ele conhecia de ouvir falar, como Jó. Jó diz ali no capítulo final, né, do livro de Jó, que existem 42 capítulos. Jó diz isso para Deus: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, né? Por que ele estava querendo dizer isso? Porque é como alguém chegar e falar para você: olha, Deus é bom, Deus me curou, Deus transformou a minha vida. E a pessoa só vai saber se é verdade quando ela de fato necessitar daquilo ali. É como você precisar de... É como você usar um aparelho respiratório somente quando você não tem o fôlego, o oxigênio. Porque quando você não tem a necessidade de usar, né? E não é diferente na vida com Deus. Como assim? Nós só vamos entender o poder de Deus, não o milagre que é o acordar todos os dias. Eu estou falando o poder de Deus, né, na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Você só vai entender o poder do Senhor quando de fato você precisar. É como a palavra diz. Ele falou: Senhor, o meu pai andou nos teus caminhos. Ele andou com o Senhor em verdade, em justiça. O coração dele era reto perante o Senhor. E o Senhor permitiu, o Senhor deixou com que um filho dele... Porque vamos lá, Davi tinha outros filhos, mas Deus escolheu Salomão. Foi Deus quem escolheu. Você está entendendo agora a profundidade? Não foi para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. É como um pai que tem 3 filhos homens. E ele fala assim, ó: eu quero que os 3 sejam jogadores de futebol. Pode ser que os 3 sejam bons, mas vai ter um que vai se destacar. Vai ter um que vai ser a mesma coisa que o pai dizer assim: este nasceu para jogar futebol, né? Então o que acontece? Ele vai ser o melhor. Não foi diferente. Por quê? Porque isso é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe quem vai ali ser o melhor, digamos assim. Então não foi diferente na vida de Salomão. Quem foi que escolheu Salomão para ser rei não foi Davi. Foi Deus que escolheu Salomão. Então, do mesmo jeito que Deus escolheu Salomão, o que Salomão pensou? Só Deus é quem pode me ajudar. É só Ele quem vai poder transformar a minha vida. Porque se Ele me escolheu, Ele sabe, de fato, o que é necessário para vencer. Por que tem muitas pessoas que elas começam coisas e elas não conseguem terminar? Por que tem muitas pessoas que elas não conseguem dar andamentos nas coisas? Por que tem muitas pessoas que elas nunca são felizes de verdade? Elas nunca conseguem resolver aquilo que elas precisam. Por que tem pessoas que elas não conseguem progredir na vida? Porque não perguntou para o Senhor, não entregou de fato tudo para Deus. Porque quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, quando você entrega
Porque não é somente o falar, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas é de fato entregar tudo nas mãos de Deus. Porque olha o que Salomão fez. Ele diz assim, ó: tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ele falou assim: o Senhor quem me colocou aqui. Então não tem ninguém mais importante, não tem ninguém que venha saber mais a maneira de eu agir do que o Senhor. Ele diz assim, ó: eu sou um menino pequeno, eu ainda sou muito jovem. Tem traduções que diz: eu sou um mancebo e não sei nem entrar, nem como sair, nem como entrar. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não posso, ele estava querendo dizer de uma outra maneira assim, ó: eu não posso desistir. Por quê? Porque sabe qual é o pior? Não é você tentar, é você tentar e dar errado. Pior do que você não fazer é você fazer e fazer errado. Por isso que ele, tendo já um conhecimento de Deus, porque até o momento ele não tinha o coração entendido, né? A sabedoria, porque ele fala isso para Deus. Ele falou assim: Senhor, eu não sei nem como entrar e nem como sair. Sabe o que ele estava querendo dizer em outras palavras? Senhor, eu nem sei por onde começar. Se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir. Você está entendendo? Ele estava querendo dizer isso: se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir, porque eu não sei. Eu não sei como começar, eu não sei como fazer. Às vezes você pode estar nessa situação. Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como começar, eu não sei como começou e ficou desse jeito. Porque também tem isso. Então, o que nós temos que pensar? O que você tem que pensar? Peraí, eu tenho que colocar tudo nas mãos do Senhor. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele sabe a maneira certa de fazer tudo, mas nós temos que entregar. E na maioria das vezes, entregar não é fácil. Porque nós, muitas das vezes, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, porque nós temos um gosto, não é verdade? Então, o que ele pensou? Peraí, se Deus, quem me colocou aqui, quem me deu esse cargo, quem me colocou nessa posição, se Ele não me ajudar, eu vou desistir. Porque eu não sei como entrar e não sei como sair. Eu não sei o que fazer. Então, o que ele pensou? Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Porque olha o que ele continua falando no verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Sabe o que ele quis dizer? Ele falou assim: eu sou um servo do Senhor. Sabe o que é isso? Humildade. Isso é humildade. Até para falar com Deus, nós temos que ser humildes. Tem pessoas que elas querem falar com o Senhor como exigindo coisas. Olha, Senhor, não deu certo. Pega aí, resolve o Senhor. E não é isso. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor. Não é o Senhor que é o nosso servo. Nós que temos que buscar a Deus. Não é Deus que tem que nos buscar. Nós é que temos que nos humilhar para Deus. Não é Deus que tem que se humilhar para nós. Quando você começa a ter esse entendimento, porque ele já tinha esse entendimento, porque já desde criança o pai dele já ali ensinava ele, já auxiliava ele, já dizia para ele, é desse jeito, é dessa maneira que você tem que agir, é assim que você tem que falar. Às vezes você fala assim, tá, mas eu não tive nenhum pai, às vezes eu não tive uma mãe, às vezes eu não tive uma pessoa que eu não tive ninguém que me colocasse na posição, mas agora, para a glória de Deus, Deus está usando a palavra para isso. Então,
o que ele quis dizer? Esse povo que o Senhor elegeu, ele é muito grande. Esse povo não tem como contar, nem numerar, não tem, porque é muita gente. Imagina um jovem de 18 anos que ele vai lá e o pai morre, ensino básico ali, mas na verdade o pai estava ensinando a ele as maneiras, o jeito de agir para com Deus, o jeito de viver ali na presença do Senhor, sendo humilde para com Deus. Então o que ele falou? Senhor, eu não sei como, porque é muita gente, são muitas pessoas, não tem como numerar, tamanho é a multidão. Então se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir. É fato, ele não falou com essas palavras, mas isso é como qualquer outra pessoa. É como alguém pegar uma pessoa e jogar lá na frente de sei lá, digamos assim, pegar uma pessoa que é super tímida, que nunca falou com ninguém, é muito retrô, né? Aquela pessoa que mal conversa, pegar essa pessoa e jogar numa plateia de milhares e milhares de pessoas. Ela vai travar, ela não vai falar nada, pode ser que chore, pode ser que fique nervoso, deu algum problema, porque ninguém sabe. Por isso que o que ele quis dizer? Senhor, se o Senhor não me preparar, você está entendendo agora? Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Deus prepara o melhor. Porque ele não falou assim, ó, Senhor, eu já sei muita coisa, mas me ensina algumas coisinhas aí. É como você chegar numa empresa e para você entender, e você não saber nem ligar um computador. E aí chega a pessoa que vai te entrevistar e começar a fazer várias perguntas. Você sabe isso, você sabe aquilo? E ao invés de você ser humilde o bastante de falar assim, olha, estou dando o exemplo prático. Olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Aí tem pessoas que ao invés de falar isso, e pela humildade, pode ser que a pessoa dê o cargo. Por quê? Porque existem hoje em dia muitas empresas não querem pessoas que já vêm com, digamos assim, vícios de outras empresas. Como um operador de caixa. Muitas das vezes eles preferem quem não tem nenhuma experiência. Para quê? Porque eles querem moldar do jeito deles. Então tem pessoas que ao invés de falar assim, ó, eu vou ser sincero, eu não sei nada, não sei nem como ligar um computador. Na maioria das vezes, a sinceridade, na grande maioria, não estou falando que são todas as vezes, mas a sinceridade, ela sempre vai vencer. A verdade, já de início, né? A verdade, ela sempre vai vencer, né? Então, e a humildade também. Olha, eu não sei, mas eu estou disposto ou disposta a aprender. Então, por esse motivo, por isso que ele falou isso para Deus. Ele falou assim, olha, Senhor, eu sou jovem, sou um menino ainda, não sei nem entrar e nem sair. Eu meio que caí de paraquedas, porque ele já sabia que iria acontecer. Mas vamos lá, vamos ser aqui um pouco realistas. O pai, mesmo que o pai estava doente, que era Davi, ele ainda reinava. Ele ainda mandava nas coisas. Salomão só pôde mandar, só sentou na cadeira, né, no trono, só começou a comandar quando o pai faleceu. E vamos lá, tem como alguém saber o dia da morte de alguém? Então, digamos que ele estava até sabendo o que iria acontecer, mas poderia ser que não fosse tão rápido, da maneira que ele achou que era. Você está entendendo? Por isso que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor e se preparar, principalmente se você quer viver algo que é totalmente diferente do teu habitual.
Por isso que você tem que entregar tudo nas mãos de Deus e pedir a Deus as ferramentas certas. Porque vamos lá, aí ele disse isso para Deus, ele falou: Senhor, é muita gente, eu não sei como fazer, se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir, porque eu nem sei como entrar, não sei como sair, eu não sei nada, é tanta gente que não dá nem para contar. Aí ele diz assim, no verso 9, o teu servo, ele reconheceu que ele era servo de Deus. Tem pessoas que elas não reconhecem isso. Senhor, eu dependo de ti. Ele, em outras palavras, ele disse isso: Senhor, eu dependo do Senhor. Ele foi de uma sinceridade tão grande, uma humildade, porque, gente, vamos lá, ele era um jovem, ele tinha acabado de fazer 18 anos, na flor da idade. É como um jovem fazer 18 anos e ganhar, vou falar assim no português para você entender, e ganhar uma fortuna. Então, se não tiver alguém ali posicionado, uma pessoa estruturada psicologicamente para dar um suporte psicológico, para dar um suporte mental, para dar um suporte financeiro, para dar um suporte familiar, esse jovem poderia endoidar. Por isso que muitas das vezes nós vemos isso em quê? Jogadores de futebol. Nós vemos isso em quê? Em outras profissões. Quanto mais as pessoas estão ganhando dinheiro, principalmente quando são jovens, se não, pode perceber isso, se não tem uma pessoa ali, ou ela ter uma mente estruturada, ou ter alguém ali, um suporte estruturado, a pessoa perde tudo. Você está entendendo? Por isso que ele ele foi tão sincero, foi tão humilde, mas ele foi tão, se você for prestar atenção, ele fez a escolha certa, ele entregou tudo nas mãos de Deus, ele pediu para Deus não fazer as vontades dele. Não, eu vou aqui zoar, eu vou aqui pintar e bordar um pouco e depois eu vou para a presença de Deus. Não, depois eu escuto o que Deus tem para falar para mim. Ele fez ao contrário. Por isso que Deus foi lá e falou: eu vou te dar não só o que você pediu, porque ele poderia pedir N coisas, porque ele já tinha muitas coisas. O pai dele morreu, só que deixou muitas coisas. Você está entendendo? O pai não deixou várias contas, o pai não deixou boletos atrasados, o pai não deixou aluguel sem pagar. Não, o pai deixou palácio, deixou riquezas, deixou muito dinheiro, deixou animais, deixou, sabe? Então o que ele pensou? Peraí, se Deus não me ajudar, ferrou. Eu vou desistir e não vai dar certo. Aí por isso que ele pede no verso 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Olha o que ele falou. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor não me der um coração entendido para mim julgar esse povo, quem é que vai poder julgar esse povo que é teu? Você está entendendo? Ele não pegou nada para ele. Ele não teve como propriedade. Não, isso aqui é meu, isso aqui é tudo meu. Não, ele falou assim: Senhor, me dá um coração entendido para mim conseguir agir da maneira correta para com o povo, porque o povo é do Senhor. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se ele vai lá e não falasse isso, mas agisse da maneira dele, o que as pessoas iriam falar de Deus? Como Deus é bom se está usando um homem desse aí dessa maneira? Por quê? Porque Davi, já a linhagem de Davi
e a família ali, o Salomão, já vinha falando de Deus. Já vinha mostrando o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Por isso que tem muitas pessoas que o que as pessoas falam? Eu não vou servir a Deus, não. Por quê? Porque elas envergonham. Elas envergonham o nome de Deus. Ah, não tem como envergonhar. Tem sim, porque a pessoa, quando vai falar dela, quando ela se autotitula, ela diz o quê? Eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor, eu sirvo a Deus. Então, quando essa pessoa, ela faz as coisas que desagradam a Deus, que não são corretas, o que é a primeira coisa que alguém, quando aponta o dedo, fala? Quando alguém, quando vai julgar, não fala assim, ó, a fulana de tal. Não, diz assim, ó, aquela que diz que serve a Deus. Olá, a crente. Olá, o crente. Não se diz tão de Deus? E por que tá fazendo tudo isso? Por isso, ele estava falando dessa maneira para Deus. Porque, claro, que a Bíblia, ela tem várias maneiras, né? Ela vai escrever, cada Bíblia ela tem uma tradução, e cada Bíblia ela tem uma maneira de escrever. Só que o contexto em geral, se você for pensar um pouco, era isso que ele estava querendo dizer. Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, ó, eu não vou servir a Deus porque olha o fulano. Se o fulano que diz que serve a Deus é desse jeito, por que tem pessoas que elas passam vergonha? Por causa disso. Porque ao invés delas falarem isso para Deus, entregarem tudo nas mãos de Deus e falar assim, Senhor, ó, tá aqui nas tuas mãos, não é nada meu. Então me dá um coração entendido, me ajuda de alguma maneira. Porque se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não conseguir cuidar desse povo, as pessoas, porque é o povo do Senhor, é isso que ele fala, ó. Quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele estava querendo dizer isso. Senhor, se o Senhor não me ajudar, as pessoas vão blasfemar contra Deus. Porque já vinham sabendo que ali Davi servia a Deus, que Salomão também servia a Deus, porque ele mostrava, a palavra não diz, no verso, no capítulo 1 ali, até o verso 5, no verso 4 fala que ele foi para o monte para sacrificar para Deus, então todo mundo ali sabia que ele servia a Deus. Por que tem pessoas que passam muita vergonha, que são humilhadas? Ai, mas eu sirvo a Deus, mas... Por que tem outras que falam assim, ó, eu servi o que essa aí, eu ir para a igreja que essa daí vai, tô fora. Porque ao invés dela entregar tudo nas mãos de Deus e confiar em Deus, muitas das vezes, confia na própria força do braço. Ou ainda nem ora a Deus, mas fala, não, Deus vai me ajudar. Porque Salomão, ele não apenas orou, ele foi no monte sacrificar. E não foi uma oferta, não foi um sacrifício pequeno. Foi algo muito grande. Você está entendendo? Então por isso que ele falou o quê? Senhor, se o Senhor não me ajudar, não tem quem faça. Não tem quem possa me ajudar melhor do que o Senhor. Aí ele falou, então me dá um coração entendido, porque eu não quero que as pessoas blasfemem o nome do Senhor. Eu não quero que o nome do Senhor venha a ser uma vergonha. Que as pessoas, ao invés de quererem buscar ao Senhor, elas tirarem sarro. Olha só, o que eu estou falando faz todo sentido, porque olha o que o verso 10 fala. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Porque o que Deus pensou? Verdade. Se eu não tiver na vida dele, se eu não usar a vida dele, se eu não derramar algo diferente na vida dele, ele não vai fazer as coisas corretamente, porque ele é muito novo, uma pessoa muito nova, ela não sabe muito da vida, né? Não sabe muito da vida. E vamos lá, será que Salomão, estou dando um exemplo que eu acredito que não. Será que Salomão, ele conhecia o lado da pobreza dali do lugar? Será que ele conhecia vários lugares? Claro que não.
Acredito que ficava muito ali com o pai, ficava ali muito, muito protegido, digamos assim, né? Então o que ele quis dizer? Senhor, eu sou uma pessoa que, se o Senhor não me ajudar, eu vou ficar indefeso, né? Então o que ele quis dizer? O que a palavra diz? Que Deus gostou, pareceu bom aos olhos do Senhor. É como alguém te pedir uma coisa, e ao invés dessa pessoa te pedir alguma coisa que vai custar, para você entender, custar dinheiro, o que a pessoa pede uma coisa que, além dela crescer, vai crescer o teu nome. Olha só, o que ele falou? Senhor, eu não quero algo, eu não quero que o Senhor me dê, porque ele não falou, né? Mas digamos assim, eu estou dando um exemplo. Eu não quero que o Senhor me dê coisas materiais. Eu preciso de uma coisa que ninguém tenha. Porque senão eu vou ser uma pessoa como outra qualquer. Você tem que falar isso para Deus. Quando você for orar, pedir a Deus coisas que não é todo mundo que tem. Que não é fácil de você olhar de um lado e de outro, você vê. Por que existem muitas empresas, muitos comércios, que quando um dá um boom, ele explode, ele cresce muito? Pode perceber, outros copiam, mas não conseguem ser igual eles, porque eles têm algo diferente. E Deus, ele vê isso em pessoas. Salomão, ele não pediu o que qualquer outro rei pediria: fama, sucesso. Não, eu quero todos os meus inimigos mortos. Porque vamos lá, um rei, naqueles tempos, era isso que um rei iria pedir: fama, né? Fama de que maneira? Não para ele ser conhecido como um rei grande, mas para ele ser, acredito que na maioria das vezes, um rei temido, para as outras nações, os outros exércitos não se levantarem contra ele. Então o que ele pensou? Não, isso aí não adianta, porque isso daí não vale. Eu sei que vai ter que acontecer, porque isso era de todos os reinos, os reinados, não era somente dele que iria acontecer. Todos os reinados, era um querendo matar o outro para vencer, para ser o grande, o maior ali daquele lugar. Então o que ele pensou? Isso não adianta, porque eu sei que isso vai acontecer. Vão surgir guerras. Por isso que existe um exército. Para que iria existir um exército? Para eles ficarem lá conversando, jogando dominó à tarde? Não. Por isso que todos os lugares, todos os reinados tinham um exército. Todos os reis, eles tinham um exército. Por quê? Porque existia guerras, como ainda existe nos dias de hoje. Aí o que ele pensou? Não, isso aí para mim não vai dar. Isso aí para mim não vai resolver. Isso aí não vai resolver de nada. Aí olha o verso 11 diz: e disse Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos. Olha só, por que ele estava querendo dizer isso? Por que Deus falou isso? Porque outros reis pediram para Deus isso. Aí Deus falou assim, ó: porque você pediu um coração entendido, porque você me pediste entendimento para ouvir causas de juízo. Você acha que ele já não tinha visto essa deficiência? Que ali tinha uma deficiência dos reis não saberem governar o certo? Muitas das vezes você tem que orar a Deus pedindo isso: Senhor, me mostra o que está faltando aí que eu preciso melhorar. Tem pessoas que elas só oram a Deus pedindo. Não, Senhor, cura meu filho, transforma meu marido, liberta a minha filha, abre a porta, me dá um marido, me faz isso. Ao invés de você orar e falar assim: Senhor, me mostra onde está a deficiência na minha vida. Deficiência de juízo, deficiência de palavras, deficiência de maneiras, de atitudes.
Às vezes é uma pessoa que não sabe agir para com as outras, é muito... fala tudo que vem na cabeça, não pensa. Ai, mas por isso que eu não tenho amizade. Mas será que se você também não for parar para pensar um pouco, às vezes da maneira que você age, ou também ao contrário, você, eu também não tenho amigo, mas você também não se esforça para ter uma amizade? Eu quero muito um marido, mas o que você tem para ser o diferencial para as outras pessoas, para os outros homens te olhar? Eu quero uma esposa. Que diferencial que você tem? Tem coisas que não é somente orando a Deus: Senhor, me dá um marido, me dá um emprego, me dá um carro, me dá uma casa, transforma, Senhor, liberta. Não é só isso. Porque o que Salomão viu era algo que com certeza tinha uma deficiência ali. Ele falou assim: Senhor, eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser uma pessoa que outros vão me conhecer e não vão me assimilar em ninguém. Porque a pior coisa é você ser comparado sempre com... Não, o fulano tá imitando o Beltrano. Olha lá, a fulana, vendia ovo, aí a outra foi lá com inveja e abriu também o negócio de vender ovo. Você tá entendendo? A pior coisa é isso. Mas quando você ora e fala assim: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, algo diferente. Me mostra a maneira, o jeito que eu tenho que fazer, a maneira que eu tenho que fazer. Para mim abrir uma loja e dar certo, para mim abrir um comércio e ao invés das coisas irem para trás, as coisas irem para frente. Porque tem pessoas que elas só abrem, elas não procuram nada, elas não aprendem sobre marketing, elas não aprendem sobre N coisas. Não, é só viu, não, só abrir, tá bom. Coloca alguém lá e tá bom. E não é só isso. Aí ele falou assim, Deus fala: eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Olha só. Deus falando isso para Salomão: eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que eu te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Olha só, ele pediu algo tão diferenciado para Deus. E Deus entende uma coisa: Deus nunca vai nos dar aquilo que a gente pede. Deus sempre vai melhorar o nosso pedido. Ainda mais quando nós servimos ao Senhor de todo o coração, de toda a verdade, com toda a humildade. Porque olha o que ele falou: ele falou assim: Senhor, me dá um coração entendido. Aí Deus falou assim, você pediu para a pessoa certa. Eu não vou te dar apenas um coração entendido, mas eu vou te dar um coração tão entendido, tão sábio, que antes de você não houve igual, nem igual, não teve igual antes de você e nem depois de você vai existir. O que Deus quis dizer? Você é único. A tua sabedoria vai ser única. Aquilo que você me pediu vai ser único. Olha só, tamanho foi o pedido. Não é um simples pedido, mas é a profundidade do que Deus fez. Deus não fez somente aquilo que ele pediu. Senhor, para você entender, estou dando um exemplo assim para você encaixar na sua cabeça. Senhor, me dá um trabalho que eu possa trabalhar e ir para a igreja. Aí Deus fala assim: eu não vou te dar apenas um trabalho para você trabalhar e ir para a igreja. Eu vou te dar um trabalho que você vai trabalhar, você vai poder se divertir. Eu vou te dar um trabalho que não vai te dar, você não vai ir trabalhar com má vontade. Você vai ter gosto, vai ter prazer, você vai N coisas. Foi isso que Deus falou para ele: ei, eu não te dei. Por que tem pessoas, se você for ver, na palavra do Senhor diz que lá no Novo Testamento diz assim: pede e não recebes, porque pedes mal. Por quê? Porque Deus nunca vai dar algo para nós. Deus nunca vai nos dar algo que a gente venha se arrepender de ter tido, de ter recebido. Quando Deus faz o melhor. Quando Deus... Por isso que tem pessoas que não recebem aquilo que ela pede, porque se Deus desse na hora que ela tinha pedido,
Depois ela iria ver algo melhor e iria se arrepender. E ainda, na maioria das vezes, ia culpar a Deus. Então, o que Deus pensa? Como eu sei que o pensamento, a vontade, toda hora muda, então eu vou esperar querer de verdade o que quer mesmo, decidir o que quer de verdade e depois eu faço. Porque olha o que ele fala, ó. Verso 13. E também até o que tu não pediu eu vou te dar. Riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Naquele momento, a partir do momento que Deus falou ali para Salomão, no momento que ele estava vivo, né, ali até o momento que ele reinou e viveu, não teve rei mais rico e mais glorioso no sentido de fama do que Salomão. Aí no verso 14, olha só, Deus nos promete, Deus cumpre, mas para tudo também tem que ter as regras. Aí ele diz assim, ó: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, mandamentos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha só, o que Deus estava querendo dizer? Se você fazer tudo isso que você tá, eu tô te dando aqui, eu tô te prometendo, eu tô te dando. Para tudo isso é simples, só andar nos meus caminhos, só guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como o teu pai. Acabou. Disso tudo, vou prolongar os teus dias. Porque quando Deus faz, Deus não toma não. Quando Deus faz, quem toma é o inimigo. Quando Deus dá para transformar a nossa vida. Às vezes você está pedindo algo para Deus e ao invés de você falar assim: Senhor, primeiro me mostra aonde eu preciso acertar, me mostra onde eu estou errando para me acertar, me mostra onde tem a deficiência para mim transformar isso num algo bom, me mostra o que eu não estou vendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar. Você está entendendo? Quando você pedir isso para Deus, quando a gente se entrega com um coração sincero, quando nós nos entregamos ali ao Senhor, quando nós quando nós entregamos tudo nas mãos dele, é inevitável o milagre não chegar na nossa vida. Porque do mesmo jeito que Deus fez ali com Salomão, ele também pode e ele quer fazer na nossa vida. Basta nós entregarmos, acreditarmos, confiarmos e descansar no Senhor. Que essa palavra venha ter te dado força, ânimo, coragem, que em nome de Jesus você possa agradar ao Senhor. Que as tuas palavras venham ser boas aos olhos do Senhor. E que Deus possa realizar tudo que você pede e deseja. Fica com Deus, fica na paz e até mais.